Seja bem-vindo ao canal YouTube da Fredson Produções, sua fonte de entretenimento e criatividade. Aqui na de Ipiranga, Rubião Júnior. Embarque conosco em uma jornada de produções incríveis. Fredson Produções, transformando ideias em realidade. Congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chora os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Glória a Deus. Vem aqui, irmão. Eu não posso sentar. O contexto dessa passagem, irmão, vai falar de uma praga, de um gafanhoto. Deus aqui ele levanta o profeta Joel para chamar aquele povo de Jerusalém para o arrependimento. Aquele povo, irmão, estava vivendo de forma errada. Então Deus ele levanta aquele profeta para falar com aquele povo. A Bíblia não nos descreve muito sobre o profeta Joel. No capítulo 1, versículo 1, vai falar que Joel era filho de Petuel. E ali ele para de falar de Joel. Sabemos que Joel também é um profeta, considerado um dos profetas menores da Bíblia, não por sua importância dentro da Bíblia, mas sim por seus escritos. Quando a gente lê o livro de Joel, são apenas 3 capítulos, mas capítulos muito importantes para a igreja de Deus. Quando eu estou falando igreja, irmão, eu não falo da Assembleia de Deus em Piranga, eu falo a igreja em todo, eu falo a igreja em eu, você, nós como o corpo de Cristo, somos todos igreja. Então fala de todas as denominações, de todas as igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo país todo. E vemos que aqui, aquela Bíblia estava contando de forma errada, de Joel, ele fala do povo que adorava ao Senhor, mas de forma errada. E estamos vendo isso ultimamente nas igrejas. A gente vê vários escândalos nas igrejas acontecendo, alguns viram notícias, cai na mídia, porque a notícia hoje corre rápido, né, irmão? Mas também tem coisas escondidas, coisas encobertas, que só eu e Deus conhece. Coisas no meio do povo cristão que está desagradando o nosso Senhor. Então Deus fala com esse povo e a forma que eles viviam. Se vemos aqui, Joel ele não fala o pecado que o povo estava cometendo, ele não descreve certo, mas deixa sinais que seria a religiosidade. Aquele povo, ele adorava o Senhor, ele buscava o Senhor, cultuava, oferecia sacrifício, mas de forma errada. Muitos que estavam com muitas coisas, podemos trazer para os dias de hoje. A gente vê nos dias de hoje pessoas entrando no culto, vindo para o culto, mas não cultuando a Deus. Vemos também pessoas dentro da casa do Senhor, mas não vêm para adorar, para louvar a glória de Deus. Vem de uma forma e sai pior, até mesmo da mesma forma, até pior, porque não se importa com a palavra. E Deus então ele não agrada, ele chama esse povo para arrependimento. Se a gente vê dentro do começo do culto, está falando sobre arrependimento essa noite, falando que a graça de Deus nos basta, mas para isso a gente tem que se arrepender. A gente tem que se colocar ao pé de Cristo. E ele fala, no capítulo 2 ele começa: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E eu entendo aqui, irmão, quando ele fala assim, ele já para deixar bem claro que não era o profeta Joel que estava falando. Não era Joel achando que aquele povo estava disperso, e sim era Deus, aquele que conhece o nosso coração, aquele que sabe a forma que estamos aqui essa noite, aquele que conhece nossos pensamentos, nossas mágoas, nossas dores. E Ele quer falar conosco essa noite, irmão. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, ele vem falando de um juízo, ele vem falando de uma praga, vem falando de uma devastação sobre a terra, alertando aquele povo. E são ameaças, irmão. Ameaças que, se a gente não, que aquele povo não voltasse ao Senhor, ia se cumprir. E tem ameaças dessas também para a vida da gente, se a gente não voltar ao Senhor, ameaças dentro da Bíblia, que pode cair sobre nossas vidas.
Então, irmão, ele começa a alertar aquele povo, chamar eles para arrependimento, chamar eles para cultuar verdadeiramente. Aquele povo já não queria vir para a escola dominical, irmão. Aquele povo que seria nós hoje, já não queria frequentar culto de dia de semana. Aquele povo, irmão, não adorava o Senhor verdadeiramente, irmão. Então, ele começa, os primeiros que ele começa no capítulo 1, no versículo 13, os primeiros que ele começa a chamar são os sacerdotes, os ministros do altar. Ele não chama a atenção primeiramente do povo, ele chama aqueles que estão em cima do púlpito, aqueles que estão na liderança. E eu tomo essa palavra para mim essa noite, não que eu seja pastor, evangelista, presbítero, não, porque eu estou trazendo a palavra essa noite aqui. Não tem como eu subir aqui de forma errada, sem ter levado uma vida certa com Deus, está buscando, não que eu sou melhor que ninguém, eu sou pecador, eu sou falho. Mas quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a orar diferente, comecei a parar de orar por coisas materiais, e sim por coisas espirituais. É isso que ele deixa para a gente essa noite. Porque quem está aqui em cima, irmão, tem que ser exemplo para quem está aí embaixo. Ele começa no versículo 12, onde começamos a ler, falando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando ele fala esse converter, irmão, seria uma transformação, seria uma mudança de rota, irmão. Uma mudança de rota sempre tem legal. Se eu estou indo para frente, eu volto para trás. E aqui, em outras traduções, parceiro que vocês têm aí, esse convertei-vos a mim, está escrito volte-se a mim. O original hebraico, ele dá mais um ênfase para esse volte-se a mim. O que está deixando de entender aqui, pastor Dito? Que aquele povo, ele estava no culto, estava cultuando, estava fazendo sacrifício, mas estava de costa para Deus. A gente vê um povo hoje, irmão, que entra no culto, a gente frequenta a escola dominical, sempre a gente comendo. E às vezes quem está aqui em cima necessita pedir por favor para orar. A pessoa já não entra com aquela vontade de servir a Deus. A pessoa entra na casa, ele está buscando o Senhor, fica mexendo no celular, fica totalmente desligado. Aqui ele chama atenção aqui, que até mesmo os bêbados, aqui se a gente lê o capítulo 1, quando ele fala bêbado, seria pessoas desligadas espiritualmente, seria pessoas que estão só com a coisa do mundo, esquecendo as coisas espirituais, como não tivesse um Deus olhando para nós. Então ele fala: convertei-vos a mim. Seria uma conversão verdadeira, irmão. Convertei a mim de todo o vosso coração. Não é converter por metade, irmão, é verdadeiramente de todo o coração. É não ser o externo, é o interno, irmão. Deus ama tanto, irmão, que ele ainda alerta seu povo. Convertei-se a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. O que seria esse jejum? Seria uma mortificação da carne, irmão. Você mata a sua carne e fortalece o seu espírito. Você está ocupado da carne, sim, do seu espírito. E ele fala com choro, com pranto. É chorar pelos seus pecados, irmão. Aleluia! Quanto tempo não choramos pelos pecados da gente? Aleluia! Mas chorar verdadeiramente, irmão. Entrar no quarto e chorar por aquele pecado. Fala: Pai, eu não consigo me libertar daquele vício que está escondido. Eu não consigo me libertar daquele pecado, Pai, me ajuda. É colocar na frente do Senhor verdadeiramente. É uma forma de humilhação, irmão. É humilhar perante o Senhor. E ele fala com pranto, seria um choro mais alto, chorar verdadeiramente, gritando ao Senhor. Isso é uma conversão verdadeira, uma conversão de todo o coração. É entrar e adorar, converter ao Senhor. Porque quem converte verdadeiramente o coração, irmão, ele está tentando fugir de pecado a todo instante. A gente sabendo que nós somos carne, somos fracos, somos falhos. Mas a gente que é verdadeiro convertido, irmão, a gente tem que tentar fugir do pecado. Não é querer ser crente só aqui dentro da igreja, irmão. É ser crente no serviço, nas ruas, na escola, em todo lugar, irmão. Jesus, ele chamava os fariseus de hipócritas. Porque os fariseus andavam ali com Jesus. Na frente do povo eram os santarrões, mas atrás de Jesus eles estavam tentando sempre achar falsas
tentando inventar algo ao Senhor Jesus ali, até o ponto de crucificá-lo. E um crente que vai convertido é dessa forma. Ele dá falso testemunho, Senhor, longe da presença do Senhor. E Deus não se agrada com isso, Senhor. Deus está falando essa noite fortemente para nós se arrepender, para nós se converter verdadeiramente, irmão. E Ele vem falando no versículo 13: e rasgai o vosso coração e não os nossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande beneficência, e se arrepende do mal. O que seria rasgai o vosso coração e nossos vestidos? Naquele tempo que estamos falando aqui, era normal a pessoa entrar na presença do Senhor e rasgar suas vestes para pedir perdão para o Senhor. Mas esse rasgar a veste, Deus estava vendo que seria um pedido de perdão no exterior. Então Deus ele pede rasgar o vosso coração, porque o coração, irmão, é onde fica o centro oculto. Só o Espírito Santo que conhece nossos corações. É verdade. O nosso externo não. A gente pode estar aqui enganando o pastor, enganando o presbítero, enganando qualquer um, o irmão que está do lado. Mas Deus não, irmão. Deus sabe o coração, conhece o coração de cada um. Então, ele pede um arrependimento externo, um arrependimento interno, não um arrependimento externo. Um arrependimento do coração, mas lá o nosso coração diferente ao Senhor. Eu, quando estava lendo essa mensagem, quando a missionária chamou eu para trazer a palavra, eu já tinha uma palavra quase pronta ali.